E o prometido é devido. Temos agora connosco em estúdio a Ministra da Presidência e não faltam questões, Miguel, nomeadamente sobre os aumentos dos salários para os funcionários públicos. Sim, é a Ministra Mariana Vieira da Silva que, da parte do Governo, está a liderar as negociações com os sindicatos da função pública. A primeira ronda negocial decorreu ontem, com os sindicatos a defenderem que os aumentos salariais terão de ter por base o valor da inflação que o próprio Executivo calcula em 7,4% para este ano. Senhora Ministra, bom dia. Obrigado por estar connosco aqui na Renascença. Os sindicatos, como ouvimos, disseram ontem que os aumentos propostos, entre os 2% e os 8%, não compensam a perda de poder de compra por causa da inflação. O Governo não pode, de facto, ir mais longe? Muito bom dia. O Governo ontem apresentou aos sindicatos uma perspectiva de uma negociação ao longo destes 4 anos, garantindo uma plurianualidade destes aumentos. E é através dessa plurianualidade que também procuramos garantir que ao longo desta legislatura podemos fazer aumentos que garantam essa recuperação do poder de compra ao longo destes anos. Mas eu queria destacar um elemento muito importante. Nós procuramos uma solução para estes aumentos que protejam mais os salários mais baixos. Porque se é verdade que a inflação atinge todos neste estúdio e todos os que nos estão a ouvir, é também verdade que a inflação atinge mais as pessoas que têm salários mais baixos. É uma inflação assente no preço da alimentação, no preço da energia e no preço das casas e, portanto, importa proteger. Mas só mesmo praticamente quem ganha o salário mínimo é que não perderá poder de compra, é isso? O que nós temos é um aumento que vai começa nos 8% e vai reduzindo à medida que os salários sobem. Mas nós, por exemplo, em todos os salários até 1.000 euros, garantimos só por esta medida, e essa é outra dimensão que eu queria destacar, um aumento de 5,5%. Agora, nós propusemos ontem aos sindicatos outras medidas de revisão de carreiras, de revisão das diferentes carreiras da administração pública, que vão, ao longo desta legislatura, acrescentar a estes aumentos que decorrem da atualização salarial. Mas, em resumo, reconhece ou não que a grande maioria, cerca de 2/3 dos funcionários públicos, no próximo ano vão perder poder de compra? O número não é esse, porque, como acabei de dizer, há também revisões de carreira que entrarão já no próximo ano. Mas aquilo que queria destacar é que temos sempre dito que o combate à inflação é feito de diferentes formas. Quando nós, por exemplo, destacamos que a atualização das rendas não poderá ultrapassar os 2%, nós estamos a contribuir também para uma resposta à inflação. Não é apenas através dos salários, e isso temos dito sempre claramente desde o início, que temos medidas. Temos outras medidas no preço da energia, congelando o preço dos transportes, colocando nos 2% o máximo da atualização das rendas. Tudo isto são medidas que procuram ajudar a combater a inflação. É evidente que uma guerra na Europa tem consequências e nós nunca, ao longo destes meses, temos negado essas consequências. A função pública debate também com a falta de técnicos superiores, nomeadamente ao nível da informática, numa altura em que ouvimos falar tanto de ciberataques, é quase ao ritmo de um por dia. Como é que podemos atrair os chamados, aquela expressão, não é? Atrair os chamados cérebros com salários tão baixos? Ainda ontem, um dos temas que destacámos aos sindicatos foram 2 que se relacionam com esse tema. Um é que a própria carreira dos técnicos superiores terá que ter um aumento progressivo ao longo destes 4 anos. E o outro é que a carreira informática precisa mesmo de uma revisão que iniciaremos já em janeiro em negociação sindical, porque é evidente que temos hoje um conjunto de profissões para bem daqueles que têm essas competências, muito bem pagas no mercado, e o Estado tem naturalmente de ter capacidade de acompanhar com diversos instrumentos essa necessidade. Mas desta forma não terá? Terá se nós tivermos outras formas de contratação que permitam, por exemplo, ter informáticos pagos noutro quadro. Portanto, fugindo às carreiras tradicionais da função pública. Tendo uma carreira específica para informáticos, como temos outras carreiras especiais no nosso enquadramento. Em relação ao subsídio de refeição, uma vez mais, não vai ser atualizado? Na proposta que entregámos ontem aos sindicatos não estava contida essa medida. É uma das medidas nas quais trabalharemos durante os próximos dias. Portanto, admite que possa ainda vir a ser incluída essa alteração?
uma alteração nessa dimensão. Foi ontem a abertura que manifestámos aos sindicatos e que até sexta-feira teremos que negociar. Fica aqui também essa notícia. Recordo que desde 2017, se não me falha a memória, que não é alterado o valor do subsídio de refeição na função pública. No ano passado, o Governo teve a preocupação de cumprir escrupulosamente, digamos assim, o valor estipulado da inflação, com aumentos de 0,9% para a função pública. Depois, no início deste ano, o INE confirmou um valor de inflação de 1,3%. De que forma, no fundo, é que os trabalhadores podem ser compensados face a estas discrepâncias entre aquilo que é a inflação prevista e depois a inflação real? Como disse há pouco, por um lado, com outras medidas que procurem apoiar as pessoas na capacidade que tenham para lidar com a inflação e, por outro, garantindo que ao longo dos próximos 4 anos há um conjunto de aumentos e na expectativa que temos e que hoje todas as instituições internacionais também têm de que a inflação não continue neste ritmo. Ou seja, se posso concluir, destes próximos 4 anos... A perda de poder de compra que se vai verificar no próximo ano, o Governo tem a expectativa de que possa vir a ser atenuada ou revertida nos anos seguintes. É isso. Exatamente. Eu queria dizer que nós, ao mesmo tempo que fazemos estas negociações, estamos em sede de concertação social a fazer uma negociação em torno de um pacote de rendimentos. E nesse quadro, aquilo que estamos a pedir ao setor privado é que se comprometa com aumentos de massa salarial na ordem dos 4,8%. Aquilo que propomos aqui é um valor em linha com este, até ligeiramente superior, para cumprir aquele que é um objetivo que o Governo estabeleceu, a de que no total da riqueza do país a parcela dos salários seja maior no final desta legislatura. Tenho ainda uma questão importante que é esta. Daqui a pouco vai reunir-se o Conselho de Ministros, como eu referi, para discutir a proposta de orçamento do Estado. As tabelas de IRS vão ser atualizadas, tendo em conta a inflação? Bom, eu não vou anunciar agora um Orçamento de Estado que na próxima segunda-feira teremos condições para anunciar. Hoje isso é mesmo eu percebo, só mas esta é uma questão ou não em cima da mesa? Essa é uma questão que está em cima da mesa, como tem estado todos os anos. Recordo que temos aqui em estúdio a ministra Mariana Vieira da Silva. Vamos falar de pensionistas, porque temos esta medida de dar meio salário, mas feitas as contas, há muitos que praticamente não vão sentir esse bónus por causa das tabelas do IRS, ou seja, aumentando o que recebem, sobem de escalão e acabam por não receber tanto. O Governo já tem alguma solução pensada? E já agora qual é que vai ser, se tem uma solução pensada? O Governo já deu a garantia de que esse meia pensão a mais que se receberá no mês de outubro não fará as pessoas mudarem de escalão, ou seja, pagarão impostos sobre esse valor, mas são os que já pagam sem nenhuma influência na mudança de escalão. Essa garantia foi dada pelo Estado de Estado dos Assuntos Fiscais logo nos dias seguintes à apresentação da medida. Outra questão que seguramente vai estar na discussão do Conselho de Ministros Extraordinário tem a ver com o IRC, que é uma polémica que tem estado aí a dar muito que falar. Sempre, e já sei que vai responder que não vai adiantar o orçamento do Estado, mas sempre pode haver ou não um corte de IRC transversal, ou seja, para todas as empresas e não apenas para casos pontuais. Neste caso vou responder que a medida que está no programa do Governo é muito clara. O que procuramos é associar o enquadramento fiscal que as empresas terão ao percurso que façam no aumento dos salários. Estando esta negociação a ser feita neste momento em sede de concertação social, é preciso aguardar que dessa negociação possa sair um resultado. Sendo certo que o nosso compromisso era este, associar que o enquadramento fiscal estaria assegurar que o enquadramento fiscal estaria relacionado com o caminho de aumento dos salários. Ou seja, as empresas que alinhem nesta proposta do Governo de aumentar os salários no médio prazo poderão ter então essa redução do IRC. É essa a medida que está no programa do Governo. Aguardemos agora para a negociação em sede de concertação social. Para terminar, e a mim calham-me sempre as perguntas desagradáveis, soubemos ontem de mais um caso de possível incompatibilidade a envolver o Ministro da Saúde, que é gestor de uma empresa do mesmo setor que tutela. Que conhecimento é que tem deste caso? Eu julgo que quando alguém aceita vir para o Governo, há um tempo em que precisa de acertar a sua vida passada com a sua vida futura e, tanto quanto sei, é isso mesmo que o Sr. Ministro da Saúde já garantiu que está a fazer. Nós temos que ter consciência que, se queremos que da sociedade civil, de pessoas com ocupações profissionais possam sair, pessoas com capacidade, que possam exercer cargos,
isso implica um acerto na vida das pessoas, um caminho de assunção das suas novas responsabilidades, cumprindo a lei, que é muito clara sobre que incompatibilidades existem e como é que elas podem ser corrigidas. A ideia de que alguém chega a membro do governo sem nunca ter tido uma vida passada, sem não ter a sua família, sem não ter as suas Mas o que é que a lei nos diz neste momento? Manuel Pizarro está ou não em situação de incompatibilidade antes de resolver, como diz, de acabar de resolver essa situação? A lei diz que nós, durante os primeiros 60 dias do nosso mandato, entregamos no Tribunal Constitucional uma declaração onde temos que cumprir toda a lei. Estes processos, como todos sabemos, porque todos já tivemos de tratar de coisas relacionadas com estas, não são imediatas. Aquilo que importa garantir é o que já garantiu o Sr. Ministro da Saúde, que não ficará em nenhuma situação de incompatibilidade, seja delegando alguns atos noutros colegas de governo. Por causa da questão da mulher? Ou deixando de ter as incompatibilidades, como é a notícia de hoje.